Olá, boa tarde a todos, a todas. Boas-vindas à nossa quarentena produtiva do Espaço da Mente. É um prazer receber aqui hoje a doutora Júnia Chiari. Doutora Júnia Chiari é médica psiquiatra pelo HC da UFMG e psiquiatra infantil pela FHEMIG, terapeuta de EMDR e Brain Spotting. E hoje vai falar conosco um pouco mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, é um prazer recebê-la aqui hoje, Júnia. Eu agradeço, né, a oportunidade, é um prazer estar aqui falando com você, com todo o público, né, que prestigia o Espaço da Mente. Perfeito, temos aqui uma série de perguntas, eu acho uma apresentação muito elucidativa, muito esclarecedora, e tanto que as perguntas estão exatamente sendo mobilizadas por esse conteúdo inicial, né? Uma questão que surgiu aqui, da Romilda, dizendo: boa tarde, qual medicação que seria indicada para o tratamento de um portador de TDAH na vida adulta? Quer dizer, até acho que acrescentaria, tem uma distinção clara da medicação ou do tratamento médico para um adulto em relação a uma criança, já que os cérebros têm um funcionamento... Não. Não tem, não. Na realidade, assim, até uma boa questão, né? Talvez pudesse ter, mas como, vamos falar, a questão dos circuitos neuronais é o mesmo, né? E todos têm a ver com a via dopaminérgica, né? Sabe-se que em determinados pontos desses circuitos há uma redução da liberação de dopamina. Então, os remédios que a gente tem são dopaminérgicos, tanto para criança quanto para adulto. E aqui no Brasil a gente tem só 2, no exterior em geral tem mais um, mas que aqui ainda não tem, que seriam os famosos Ritalina ou Venvance, né? E aí a gente avalia muito de acordo com o nível de ansiedade do paciente, porque uma grande confusão é a gente lidar com as comorbidades também, né? Então, as comorbidades com TDAH são altas demais, então os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos, às vezes o abuso de substâncias ilícitas. Então, muito da nossa escolha vai ser baseado nisso, né? Qual medicamento que a gente vai usar? Mas, assim, é indubitável que a medicação ela tem um papel, assim, avassalador no tratamento do TDAH. Né? E quando a gente acerta o remédio, mesmo com o paciente adulto, né? Acerta o remédio, a dose, é muito legal, porque o paciente fala assim: uai, é assim que o pessoal funciona, né? É assim que é, né? Você fala assim, a pessoa sente assim, nascendo de novo. Então, o remédio também pode ajudar, às vezes, num diagnóstico diferencial, se existe uma dúvida. Muitas vezes, né, e eu costumo falar isso para meus pacientes, que o remédio é a prova terapêutica, né? Os remédios são, de forma geral, estimulantes, né? A gente dá esse nome a eles. Então, você imagina, você pega uma pessoa ansiosa, com sintoma físico, taquicardia, não sei o quê, aí você dá um estimulante, ela provavelmente piora, né? É desagradável, os efeitos colaterais são intensos, mesmo que ela sinta uma melhora do foco, da energia, porque é óbvio que todo mundo vai concentrar um pouco melhor, né? Porque nem que seja para um processo de sono, você vai se comportar melhor. Agora, se você pega uma criança, né, ou mesmo um adulto, mas vamos pegar uma criança que é agitadíssima, daquelas que sobem em todo lugar, aí você dá um estimulante, a criança calma. Parece totalmente que paradoxal, a princípio seria paradoxal. E então, assim, o remédio acaba sendo uma confirmação diagnóstica. Até uma pergunta aqui em função do que você acaba de falar, que veio da Maria do Rosário Ranzulli. Qual a comorbidade mais comum no TDAH que você encontra na sua prática? Olha, na vida, né, com criança seria a questão com os transtornos de aprendizagem, né? Definitivamente são maiores, e assim, essa questão da comorbidade com TOD, que também é frequente, nos consultórios, né? Mas eu não sei exatamente de cabeça qual que seria a frequência na população geral, porque além disso, a gente tem uma outra categoria que são os desatentos sem hiperatividade, né? Que seria o TDAH sem o H, né? O desatenção, déficit
de atenção, menos hiperatividade. Muitas vezes hipoativos, tímidos, com uma tendência, às vezes, à fobia social, né? Então, ainda tem esse grupo, né? Mas que é um grupo que, em geral, se manifesta mais tarde, lá para os 8, 10 anos. E aí, as comorbidades mais comuns é muito na adolescência, né? Comportamento de risco, muito pela impulsividade, droga, bebida, comportamento sexual mais arriscado, né? Não é que tenham um comportamento sexual, por exemplo, essa questão do comportamento sexual é interessante até para a gente fazer a distinção de um adolescente para uma pessoa que tem uma hipomania, por exemplo, né? Que também bebe muito, usa, às vezes, droga, dirige em alta velocidade, fala muito, mas o hipomaníaco, por exemplo, tem uma atividade sexual elevada, frequência, desejo, libido. O TDAH não, né? Ele se envolve, ele tem uma libido normal e tal, ele se envolve, às vezes, em ter uma relação sem preservativo, ele pela impulsividade, ele se arrisca, mas não porque ele está com a volição muito elevada, né? E na vida adulta, eu acho que a maior comorbidade seriam os transtornos depressivos e ansiosos mesmo. Uhum. Uma das coisas que me fez lembrar também, quando você fala da impulsividade, é o transtorno de personalidade borderline. Você nota como comorbidade às vezes aparece, ou é mais na questão da dificuldade de se fazer um diagnóstico do que é mais um ou do que é mais outro, né? Na impulsividade, às vezes no comportamento mais de autolesão ou de descontrole na regulação das emoções? Uhum. Não, assim, na realidade, são diagnósticos diferenciais bem complicados, né? Assim, na infância a gente não falaria em borderline nem nada, a criança com comportamento muito difícil, a gente pensa, sim, né, em TDAH, mas com uma vertente um pouco mais disruptiva, né, que entraria aí o TOD, né, o transtorno opositor desafiador, posteriormente os transtornos de conduta e com uma grande evolução para os transtornos de personalidade antissocial, né? Essa também parece ser uma categoria um pouco diferente, né? A maior parte dos pacientes não vai ter esse desenrolar, né? Era algo realmente muito falado, né? Isso como uma comorbidade frequente, né? Então, aquela questão, se a gente não trata o paciente com TDAH, ele acaba tendo uma grande tendência a ter um distúrbio de conduta, a um comportamento delinquente, ao abuso de drogas e tal. Mas parece que não, parece que esse também, assim como aquele da hipoatividade, parece que ele é um grupo diferente, né? Não tem ainda subsídios para se classificar dessa forma, mas ele realmente parece ser de uma outra categoria. O transtorno, então, quando a gente pega crianças muito disruptivas, né, a gente vai pensar ou num quadro desse tipo, que vai evoluir mais para o antissocial, ou para uma coisa dificílima também, que é dar diagnóstico de polaridade em criança, né? Mas, na vida adulta, a grande questão aí do borderline, né, que seria os pontos de encontro, ao meu ver, seriam a impulsividade e a dificuldade de regular as emoções, que são iguais. Uhum. Mas aí outras características do borderline não batem com o TDAH. Mas como a gente pode ter tudo, né? A gente pode ter bipolaridade com TDAH, com borderline, com tudo junto. A loteria inversa, né? Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui também da Karen Mata Álvares. Uma criança extremamente inteligente e com excelente desempenho escolar, mas com muita dificuldade do controle inibitório, pode ter TDAH ou é uma comorbidade? Não, nesse caso aí, acho que tem a TDAH mesmo, né? Porque a não ser que ela tenha alguma questão bem assim neurológica e tal, mas é muito pouco provável que tenha, né? Que já tem um desempenho cognitivo muito adequado e tal. A chance, né, dela ter TDAH, eu diria para você assim, né? A princípio de mais de 90%. Porque é aquilo, às vezes é uma criança que tem uma capacidade cognitiva intelectual muito alta, né?
de certa forma, dar conta de lidar com esse atraso, né? Então, acho que vale muito a pena observar. Tem uma pergunta aqui da Adriana Jardim e que se junta com uma outra pergunta aqui da Carla Cristina, que eu adorei aqui o jeito, uma vez TDAH, sempre TDAH? Ou, juntando com a Carla aqui, a Carla Cristina de Paula Silva, você diz que em torno de 50% de TDAH na infância evolui para a idade adulta. E os outros 50%? Né? Então, acho que complementando a outra aí. Bem, uma vez TDAH, quase sempre TDAH, né? Na realidade, como era tido como uma doença do desenvolvimento, né? Assim, e hoje já não é, né? Eu falei assim, o Barclay, por exemplo, ele fala que o TDAH é uma doença, uma disability disorder. É meio assim, como se fosse uma doença quase da incapacidade, né? Porque é aquilo, ele tem capacidade, mas ele não executa, né? Então, eles acreditavam que era realmente muito por uma dificuldade de um atraso de maturação do sistema nervoso, como a gente pensa, né? Mas que passaria ali na adolescência. E aí, isso ficou estipulado por muito tempo, até porque se a gente pegar as crianças do passado, que tinham TDAH ou que tinham esse diagnóstico, né? Porque na realidade tinham outros nomes e que foi evoluindo com esse nome, eles eram crianças com comportamentos muito difíceis. Se dava muito mais atenção aos sintomas de hiperatividade do que aos sintomas acadêmicos, né? Antigamente não tinha muito essa coisa de foi mal na escola e, né? Ok, o que perturbava era o comportamento hiperativo, né? Então, e aí eles começaram a ver que depois, na adolescência e na vida adulta, que a hiperatividade melhora mesmo, por uma coisa que nós já falamos, ela deixa de ser algo muito motor e muito verbal para ser algo muito mais subjetivo, de uma inquietação interna, né? E às vezes persiste com muita impulsividade também. Mas eles começaram a ver que os prejuízos cognitivos, e hoje a gente, então, com essa aula fica fácil de falar, os prejuízos da função executiva não passavam. O que acontece é que muitos, eles vão criar estratégias bem-sucedidas para lidar com as suas dificuldades, né? Porque muitas vezes, aí a gente poderia falar assim, bem, se é um atraso, então vai ter uma hora que o córtex pré-frontal vai amadurecer e aquela pessoa vai deixar de ter um atraso. Ok, né? Só que o problema é que nesse processo de aprendizagem, vamos pegar aí nos 20 anos que eles têm de aprendizagem, né? Você vai tendo deficiências nesse processo, né? E que depois, ao ter um córtex pré-frontal maduro, você não tem muito mais como recuperar. Passou. Então, muitos vão ter estratégias bem-sucedidas, né? Ou muitas às vezes que tem um atraso nessa maturação menor, né? Então, eles vão pegando, né? Eu tenho uma amiga que ela sempre falou que ela era TDAH e eu não acreditava de jeito nenhum, assim. Eu falei, nossa, não parece. Até um dia que eu viajei com ela e aí eu fiquei impressionada com o sistema dela arrumar a mala, né? Ela arrumava, ela tinha todo um checklist para arrumar a mala, né? E ela ficava assim para mim, você não vai arrumar a sua mala, não? Ela todo dia arrumava a mala, eu falei assim, ué, não, tipo, no último dia eu vou arrumar minha mala, né? Então, assim, porque ela foi criando, e é realmente uma pessoa que no comportamento você não vê nada no desenvolvimento dela de TDAH, né? Ela foi criando artifícios, mecanismos muito bem sucedidos para lidar com essas deficiências. Então, ela tinha listas mentais, né? E eu achei muito engraçado, porque eu lembro que ela falou assim para mim, vamos fazer uma lista da necessaire de viagem perfeita? Aí eu ia ficando cada vez mais assim, você tem TDAH mesmo, tipo assim, né? Porque, ok, tipo assim, não basta estar na cabeça, né? Então, assim, são coisas que a gente não vai ver mais na vida adulta como repercussão. Agora, é óbvio que devem ter casos que, vamos falar, saram do ponto de vista sintomatológico, porque a gente também não tem como comprovar, fazer uma biópsia do cérebro lá e falar que na adolescência passou. Mas se adequam. Né?
O Júnior, aproveitando um pouco já também o nosso tema, né, não só do TDAH, mas do MDR, como é que você vê o papel do MDR com os pacientes de TDAH? Ele ajuda a controlar um pouco essa dificuldade de contenção? Ou se você nota alguma característica também mais específica nos seus pacientes com TDAH, quando eles são submetidos ao MDR? Uhum. Eu acho que o grande papel do MDR no TDAH principalmente quando a gente atende adultos, né, seriam, vamos falar assim, essas consequências, as sequelas emocionais do TDAH. Né? Então, pegando pela aprendizagem do MDR, a gente recebe pacientes com muitas crenças negativas, né? Principalmente crenças centrais de incompetência, né? De eu não dou conta, eu sou burro, eu sou devagar, as pessoas conseguem fazer as coisas melhores do que eu, porque realmente essas pessoas foram bombardeadas ao longo da vida com uma série de dificuldades na performance, né? São pessoas, às vezes, que se veem com grande potencial cognitivo, né? Às vezes com uma cabeça cheia de ideias, mas com uma capacidade de execução muito aquém do que o que elas realmente notam que tem. E aquilo vai ficando confuso, né? Porque essa crença negativa é muito difícil. Então, assim, o MDR, ao dessensibilizar esses episódios, né, de menos-valia, de situações traumáticas mesmo, um zero na prova, uma mãe ou pai que ao fazer o dever grita, não aguento, né? Tem uma cliente que fala que a mãe falava que para fazer o dever com ela tinha que tomar um Lexotan, né? Porque era de tirar a mãe do sério, né? Porque o tempo todo você tendo que fazer aquele reforço. Então, assim, primeiro, eu acho que o MDR ajuda muito a gente melhorar essa questão emocional do paciente, né? A lidar com esses traumas, assim, com essas significações. E, em segundo, o MDR, aí é uma forma como eu uso, tá? Não sei nem se é certo, digamos assim, que é essa percepção, né? Essa autoconsciência, né? E vamos falar, um esboço que a gente vai criando de tentativas de autorregulação, né? Sobre essa impulsividade, sobre essa questão do tempo que não existe. Tem um autor que ele fala, que agora esqueci o nome específico desse autor, ele fala uma coisa interessante, que o paciente com TDAH, ele tem uma dificuldade de desenvolver aquela vozinha, a voz da mente, sabe? Que é interessante que ele fala o seguinte, né? Se a gente pega uma criança de 3, 4, 5 anos, aquela criança, ela brinca, ela fala sozinha, você chega num lugar, ela tá falando, tá? A criança fica verbalizando alto, assim, né? E depois ela vai crescendo e ela vai internalizando aquela voz, né? Aquela voz é algo que vai dizendo para ela o que ela tem que fazer naquele percurso, naquele caminho. Né? Alguns autores falam que o TDAH é como se ele não desenvolvesse essa voz interna, sabe? Como ele também tem uma dificuldade de desenvolver os registros mentais, a questão da imagética, né? Então, com isso que eles falam que os pacientes eles têm uma grande dificuldade de voltar a imagens do passado, né? E aí talvez aqui eu estou só levantando, talvez o MDR possa ser interessante nisso, né? Ele voltar a imagens do passado e aprender com aquela imagem, porque a imagem ela serve para nos recordar de uma situação passada para que eu possa ter uma outra, ou para eu ajeitar, né? Para eu calibrar a minha resposta comportamental, fazer o mesmo ou para fazer diferente. Sim, né? Então, preparo Então, para o futuro. Uhum. Então, é como se o TDAH ele vivesse no momento presente, principalmente criança, tá? Que ela vai ter menos ferramenta do que um adulto. É como se ela não tivesse uma capacidade de viver no passado nem no futuro. Ela vive no momento presente. Acontece aqui, ela reage. Acontece ali, ela reage. Ela não traz muito um exame desse passado para uma projeção no futuro. Isso é uma coisa muito interessante que a gente vai trazendo isso no MDR, através de cenas, isso fica mais fácil de ser trabalhado. Uhum. Perfeito.
tem uma colega aqui de Brasília, por sinal, a Lídia Joffre, que disse: eu tenho feito muito esse diagnóstico diferencial do TDAH com o tratamento de situações traumáticas / desenvolvimento com o MDR. Se com o tratamento reduz os sintomas ou desaparece a desatenção / hiperatividade, perceba que não era tanto TDAH, mas sim TEPT, né? E eu acho uma observação bem legal em relação ao que a gente está falando. E ela comenta ainda aqui, acrescentando: qual a vantagem em se tratar o adulto que se desenvolveu sem medicação até então? Ai, porque imagina assim que você caminha com uma mochila com 10 quilos nas costas. E aí, de repente, você tira 8 quilos e aí você vai caminhar com a sua mochila com 2 quilos. Né? Assim, primeiro que realmente a gente traz uma diminuição da exaustão daquele paciente. Né? E o paciente vem, a fala é muito nítida, né? Os pacientes falam assim, puxa, né? É interessante, assim, pensando aqui agora com essa pergunta dela, que uma situação que me vem é que os pacientes às vezes passam, é como se eles compreendessem por tudo com que eles passaram, sabe? Como eles passassem a ter mais compaixão por si próprios quando eles tomam a medicação e falam assim, poxa, mas eu vivi a minha vida toda com essa dificuldade, né? Porque quando eles começam a perceber que as coisas fluem mais fácil, de que eles são mais capazes, é um negócio muito, muito interessante, muito interessante. Eu adoro quando eu trato e tenho essa resposta, é muito legal e o paciente entende melhor a história dele, sabe? E nesse sentido, esse atendimento com essa medicação vai ter que ser para a vida toda? Ou à medida que a pessoa aprende a ter mais esse estado de foco e de um pouquinho mais de controle dos seus impulsos, sejam físicos, sejam emocionais ou cognitivos, se dá para se moderar ou reduzir ou até suspender a medicação? Sim. Olha, na teoria, né, assim, a gente tem uma questão porque como esses diagnósticos eles são muito mais frequentes hoje, né, vamos pegar nos últimos 10, 20 anos, até então era uma doença muito pouco diagnosticada com essa visão, né, se a gente pensar lá que, sei lá, na década de 70 o TDAH era visto como transtorno, como é que chamava? Disfunção cerebral mínima, né? E que os pacientes eram medicados com o quê? Com antipiléticos, com carbamazepina, Tegretol, Depakote, porque no fundo eles estavam tratando a hiperatividade e a impulsividade. Né? Você pegava aqueles meninos, que eram meninos realmente com esse perfil mais difícil de comportamento, perfis mais disruptivos, e a gente dava esse tipo de medicação para eles. Então, se a gente pensar hoje nas pessoas mais idosas, né, que com TDAH, foram pessoas que não foram tratadas na sua infância nem na sua adolescência, né? Então, vamos falar, o grupo de adultos mais velhos que vem sendo tratado, eles, se muito, vão falar, remontam nos 30, 40 últimos anos. Então, na teoria, lá na prática, há uma indicação de manter a medicação para a vida toda. Mas eu, na minha prática clínica, eu nunca vi alguém com 50, 60 anos que tenha feito uso contínuo. Né? Eu realmente vejo que as pessoas vão se adaptando, né? Às vezes a gente usa uma medicação, se necessário, então não usar uma Ritalina, por exemplo, direto, mas olha, tem que sentar, estudar, fazer um trabalho, usa. A pessoa também já começa a deliberar um pouco melhor sobre as horas que ela precisa daquilo ou não, né? Então, na prática, eu acho que com o tempo a gente vai parando mesmo. Aproveitando isso, tem uma colega que é a Dina, né, Dantas, lá de Natal, falou: atendi uma moça com quadro de TDAH típico e a psiquiatra passou sertralina. Você acha que faz sentido ou você estaria mais tratando uma potencial comorbidade? Né? Porque, como você disse, a especificidade é a vendância na Ritalina. Se for para TDAH, não. Né? Assim, quem que nós vai ajudar ela em nada? A não ser que essa psiquiatra não esteja postando TDAH, esteja achando que ela tem
uma desatenção por outra questão psiquiátrica. Mas imaginando assim, essa paciente é TDAH e deu sertralina, não vai ajudar no TDAH, né? Vai ajudar ela na ansiedade, em outros sintomas associados, mas o ideal, então, se a gente pega um paciente com TDAH e seja muito ansiosa ou que esteja deprimida, é que a gente dê, no caso, a sertralina e o remédio para déficit de atenção. Uhum. Perfeito. Novamente, também da nossa colega Carla, em relação àquele último quadro que você colocou, que eu acho que foi bem ilustrativo, né? Então, no TDAH, praticamente toda a função executiva está comprometida, com a exceção da motivação, quando eles a possuem? Não. Na realidade, ainda tem esse problema da motivação, né? Porque eles não são automotivados. O TDAH ele tem um problema, né? E aí, lembrando lá do teste de marshmallow, o teste marshmallow, né? Acho que chama teste do marshmallow. Você sabe qual que é? Uhum. Então, se eu tivesse pensado nisso, tinha até posto um vídeo que é muito bonitinho, que é um teste usado para ver essa questão da impulsividade. Né? Eles pegam crianças e eles colocam assim, né? Um marshmallow, põe a criança sentada, é até judiação, põe a criança sentada numa mesa, numa salinha, só com uma mesinha, e colocam um pratinho coberto com 2 marshmallows, assim, aqueles que americano gosta de comer. E aí eles falam assim para a criança, olha, aqui tem 2 marshmallows e você pode comer o marshmallow, não, tem um marshmallow. Você pode comer o marshmallow a hora que você quiser. Eu vou voltar daqui tipo 1 minuto ou 2 minutos, mas se você não comer esse marshmallow, quando eu voltar você vai ganhar 2. Em vez de ter 1, você vai ter 2. E aí filmam as crianças, é muito interessante, né? Assim, porque, então, por exemplo, o TDAH, ele pega o marshmallow rápido, ele até pensa um bocadinho, olha, tem um desses testes gravados, que a criança levanta o guardanapo, olha, vai lá e come. Por quê? Eles precisam de recompensa rápida. Né? Eles não têm persistência e motivação para ficar numa tarefa em que a premiação seja postergada. Então, eles têm uma questão, inclusive o Barclay fala que é uma questão, novamente com a regulação, uma questão, é um traço neurobiológico. Né? Eles têm que ser motivados. Né? Eles não têm, na visão dele, uma capacidade de automotivação, a não ser com resultados rápidos. E aí eu me lembro das mães que falam assim, né, dos pais, mas esse menino não tem déficit de atenção, não, ele fica 3 horas no videogame sem piscar. Né? Porque o videogame, ele está o tempo todo reforçando o seu prazer. É contínuo e imediato. Ou você socou e ganhou, ou você perdeu, morreu e começa de novo, né? Você está o tempo todo colhendo os resultados. Enquanto isso, fazer um dever de matemática que prêmio que ele te dá. Uhum. Né? Resolvi aqui uma questão de gramática. Né? Não faz sentido nenhum, então não há essa motivação. Perfeito. O nosso tempo está chegando ao final. Eu queria trazer mais uma pergunta, que é da Raina. Se pode ter casos de dissociação em criança que são confundidos com os sintomas do TDAH? Ou seja, não fala tanto na dissociação infantil quando se faz essa avaliação? Não, eu vou falar assim que é até interessante essa pergunta que ela pôs, mas a não ser no consultório, né, assim, principalmente quando a gente está fazendo MDR, que talvez a gente presencie essas dissociações, né, mas não acho assim, acho até meio complicado essa distinção, assim, eu não sei aonde que a dissociação traria sintomas de TDAH, porque precisa ter um padrão persistente de deficiência, né, e não pontual. Eu entendi mais por exemplo, no desligamento, como se ficasse um pouco mais solta. Assim, Né? Pois é, aí eu acho que talvez com o tipo hipoativo, talvez faça uma certa sentido, assim.
né? Aquela criança voada que, no fundo, ela está num processo mais dissociativo, não estando presente ali, né? Na emoção. Faz sentido. Ok. Deu para ter uma visão bem abrangente aqui. Eu acho que sim, assim, é, é uma questão complicada, né? Assim, é um diagnóstico difícil é difícil de diagnosticar, é difícil de certa forma, não é convencer, né? Porque eu acho que nosso papel não é convencer, mas há um grande estigma com relação a muitos diagnósticos, né? E uma desvalorização, né? Tanto da entidade diagnóstica, da entidade nosológica, como do tratamento, né? Então, é muito comum, né, que da mesma forma como, aí eu vou falar de forma mais concreta mesmo, da mesma forma que psiquiatras às vezes invalidam muito os tratamentos psicoterápicos, né, e até às vezes condenem por profundo desconhecimento, né, então às vezes vão pegar, no caso específico do MDR, né, que muita gente não conhece, né, e às vezes vai fazer uma crítica profundamente inadequada por desinformação, né. A gente sofre o problema contrário, porque a gente já luta com muitas dificuldades dos pais, né? Às vezes é normal um dos pais ser mais a favor, outros dos pais ser mais contra, né? Não, esse menino tem que tomar remédio, que isso não sei o quê, né? Mas às vezes dos próprios psicólogos que têm uma dificuldade muito grande de aceitar que o paciente vá tomar medicação, né? Como se não fosse necessário, como se os tratamentos psicossociais, né, e treinamento de atividade, de habilidades, eles fossem muito valorosos e não são, infelizmente, né, as pesquisas mostram resultados muito ruins. No meu curso lá online tem uma parte mais sobre isso. E então, assim, eu acho que essa questão do conhecimento, né, da importância de perceber quão é invasivo e quantos domínios o TDAH invade na vida de uma pessoa é muito importante, né? E pensar na questão da medicação como algo que é extremamente bem sucedido na psiquiatria, né? Tratar um TDAH é algo muito prazeroso, porque a resposta realmente é muito boa, né? E assim, de certa forma, a gente está ajudando a trazer uma outra perspectiva de vida para aquela pessoa, tanto do ponto de vista social quanto acadêmico. Uhum. Né? Perfeito. E acho, por isso, agradecer muito a esse nosso diálogo para exatamente tentar estabelecer uma ponte a mais entre a psicologia e a psiquiatria e também esse transtorno que muito conhecido, mas aparentemente conhecido, com uma série de aspectos que eu achei que você trouxe de uma forma assim, muito esclarecedora. Então, agradecer a sua presença aqui, dos colegas que também nos acompanharam nessa live. Eu que agradeço, disponha.